E a gente tá no ar, de volta com o podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. Depois de um tempinho de recesso, a gente volta para tratar toda semana aqui com você dos principais assuntos de política, e tudo é política, né? Do Brasil, aqui no Brasil de fato. Pela primeira vez ao vivo, e a partir de agora vai ser assim, ó, para sempre. Então você pode fazer seus comentários, que a gente tá junto demais neste momento ao vivo dos estúdios do Brasil de fato. Eu sou a Nara Lacerda, vou até o fim do podcast 3x4 junto com você. Hoje quem está dividindo a bancada comigo é o meu colega de redação, José Eduardo Bernardes. Bem-vindo, companheiro! Olá, Nara. Olá a todos que nos assistem pelo YouTube, por todos os streamings possíveis. Hoje substituindo o Igor, que está em merecidas férias, mas volta já já. Obrigado, viu, pela recepção. É isso, e aqui na nossa mesa também, como não podia deixar de ser, um dos nossos estreladíssimos comentaristas. Começamos a nossa temporada 2025 do podcast 3x4 com João Pedro Stedley, liderança do MST, liderança histórica, eu diria. Companheiro, bom demais te ver. Bom 2025 pra gente, hein? Como diria Lula, menos. Ah, que isso! Menos nunca para você, companheiro. É sempre uma honra. Mas é um prazer voltar aqui. Lamento que não pode estar para também na estreia participar o nosso companheiro Genuíno. Mas certamente voltará logo. Certamente voltará logo. Grande abraço, Genuíno. Você que está nos acompanhando aí. Um grande abraço, Genuíno. Muita saudade, a gente está te esperando aqui no estúdio, viu? Bom, só dando aqui uma informação, várias informações para as pessoas que estão nos ouvindo, né, Zé? Antes da gente falar do nosso tema, você pode acompanhar ao vivo o podcast 3x4 no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook, no X. E depois a gente também vai estar disponível lá nos principais tocadores de podcast, como o Spotify e a sua plataforma de streaming preferida. Então, por favor, fique conosco. A partir de agora a gente vai estar aqui ao vivo com você toda semana. E não esqueça de mandar sua mensagem, entrar em contato ao vivo por meio do nosso chat. Tamo juntíssimo. Bom, vamos falar então sobre o nosso tema dessa semana, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que acontecem no Brasil a partir do início do ano legislativo no Congresso Nacional, sob nova liderança. Davi Alcolumbre, do União Brasil, assumiu a presidência do Senado e Hugo Mota, do Republicanos, foi eleito para a Câmara dos Deputados. Ambos com promessas de equilíbrio, independência, mas a gente sabe que na prática o jogo político é bem mais complexo do que isso, e a gente sabe que o governo Lula tem grandes desafios nas relações com o Congresso Nacional. Estamos a 2 anos das próximas eleições presidenciais e a gente já está vendo que os institutos de pesquisa e a mídia hegemônica já estão fazendo disso um tema do nosso cotidiano. É sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje aqui no podcast 3x4. E para fazer essa análise junto conosco, a gente convidou a cientista política e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Maíra Goulart. Professora Maíra, obrigada por estar aqui conosco. Seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Olá, gente, é um prazer estar aqui conversando com você. Bom, vamos começar então já no assunto principal, e eu vou trazer aqui um pouco de contextualização, Maíra, para a gente ficar todo mundo junto nessa discussão. Se a gente for analisar essa eleição do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, é importante que todo mundo entenda quais são as movimentações dentro do Congresso Nacional para a gente começar o nosso debate, né? Sempre foi um espaço dominado pelo chamado Centrão, desde a nossa redemocratização. É um grupo político que a gente sabe que se move de acordo com os ânimos, de acordo com quem está no governo e de acordo com onde está o dinheiro, principalmente, né? E nos últimos anos tem se posicionado dentro do parlamento como um contraponto a esse terceiro mandato do governo Lula, né? Como é que a gente chegou a esse cenário, Maíra, em que o Congresso, sem nenhum pudor, se reafirma como uma força mais voltada para o conservadorismo, para a direita, contrária às movimentações do governo e cada vez mais voltada também para os próprios interesses, né? Eu acho que essa
perda de pudor é o nosso principal questionamento. Parece que as coisas são feitas com um pouquinho menos de vergonha hoje em dia no parlamento. Queria que você analisasse um pouco para a gente começar esse nosso debate. Bem, eu vou pegar o mote da sua fala, quando você fala assim, desde a redemocratização. Eu colocaria desde o nosso processo histórico colonial, a gente tem um país marcado pelo predomínio de elites locais territorialistas e que tem como principal objetivo a perpetuação de seus projetos de poder nessas localidades, em detrimento de qualquer tipo de projeto e de ideário nacionalizante, voltado ao desenvolvimento nacional, que funcione pensando o país como um todo e voltado à superação do atraso, seja ele entendido da maneira como for. Quando a gente começou a ter parlamentos, desde a nossa Constituição de 24, ainda imperial, o parlamento tem sido um lugar de representação dessas elites. E isso não mudou. Nosso parlamento, durante a ditadura, também era um local de representação de elites locais, né? Dessas elites territorialistas. E ele continua sendo. Agora, a novidade é o maior controle desse parlamento sobre o orçamento. Ou seja, é um legislativo que amplia suas competências, usurpando competências tradicionalmente do executivo, que dizem respeito a executar o orçamento. Só que essa transferência de competências, ela não vem acompanhada de uma transferência de responsabilidade e de pressões e de participação do poder popular. O poder popular cobra o tempo inteiro dos seus executivos, nacionais, subnacionais, eles interpelam os executivos com suas demandas. Não ocorre o mesmo com os parlamentares. Os parlamentares, principalmente os que atuam em Brasília ou os que atuam nas capitais das suas assembleias legislativas, porque no caso dos vereadores é um pouquinho diferente, até tem mais pressão. Eles estão muito longe da população que não coloca pressão sobre esses legisladores. Então, eles têm orçamento, não têm pressão, estão no melhor dos mundos. Agora, como entender por que isso é mantido, né? Essa usurpação de competências do executivo? Porque isso é uma resposta a uma sociedade que se endireitou e, com isso, passou a eleger parlamentares que, como você bem colocou, né, tiraram máscaras centristas e estão cada vez mais assumindo máscaras conservadoras. E lembrando que conservadorismo não diz respeito apenas a direitos civis, né, a questão sobre os corpos, mas também conservadorismo econômico, manutenção de privilégios econômicos. E diante disso, diante de uma sociedade que se endireita e que elege parlamentares cada vez mais interessados em conservação social, seja ela qual for, inclusive na conservação dos seus privilégios econômicos e políticos nas suas localidades, as emendas elas garantem a governabilidade de um executivo que tem ainda algum compromisso com eficiência administrativa, com projetos de desenvolvimento, com projetos de distribuição, para que ele possa ter alguma margem de governo a despeito desse processo de endireitamento da sociedade. Maíra, aqui José Eduardo falando contigo, tanto o Hugo Mota quanto o Alcolumbre vão herdar aí alguns projetos importantes. O Mota tem o PL da anistia, tem aborto legal, tem PEC da segurança pública, o Alcolumbre tem regulamentação da reforma tributária, né, o segundo passo aí da reforma tributária. Já dá para saber, é possível calcular os impactos dessas mudanças nos comandos das casas em relação ao governo federal? Qual que é o impacto que isso pode criar? Eu acredito que a alteração seja pequena, porque a gente tem uma dinâmica que é um Congresso, tanto no Legislativo, tanto na Câmara como no Senado, interessado sobretudo na distribuição de emendas. As pautas programáticas despertam muito pouco interesse dos parlamentares, exceto quando elas podem ser usadas como mecanismos de barganha e pressão sobre o Executivo. Então, como é que eu entendo que vai ser, por exemplo, a reforma tributária? Os legisladores pressionando por mais emendas em troca de apoio à reforma do governo, e menos interessados em modificar ou menos interesse sobre conteúdo e mais sobre o que pode ser obtido em troca de um apoio.
Ô, João Sim. Pedro, agora essa situação toda que a gente observa no parlamento, ela precisa de um contraponto. E o MST, outros movimentos populares também, têm servido nesse governo Lula 3 e nos outros governos também, como essa força de contraponto, essa força que nos leva para o progressismo, para a parte social que a gente necessita para o desenvolvimento do nosso país, né? Frente a esse novo Congresso, essa nova realidade, você acha que vai ter mais tensionamento? Os movimentos populares, em especial o MST, continuam servindo de contraponto para esse Congresso cada vez mais conservador, para falar o mínimo e ser educada? Bem, eu concordo com o diagnóstico que a professora fez, me parece muito lúcido e apropriado, porém eu discordo numa das avaliações. Eu acho que o Congresso ele é conservador por toda a história que ela relatou. Não é o reflexo de que a sociedade brasileira está mais direitista. Eu não concordo com essa tese. Eu acho que a população brasileira, em especial os trabalhadores e mais pobres, não acreditam mais nos políticos e no Congresso. E por isso se abstêm de votar. E a maioria das pesquisas que a gente vê pergunta qual próprias pessoas, mesmo no meio universitário, em quem você votou para deputado. As pessoas não se lembram. Porque a figura do deputado não faz parte da nossa luta política. Como a professora disse, tradicionalmente foi um espaço que a burguesia manteve como seu feudo político. Então, a situação no Congresso atual é muito mais resultado de uma crise da falsa democracia burguesa, não? Do que simplesmente a sociedade mais conservadora. Não é isso que aparece em outros temas, não? Agora, também eu concordo com ela, e felicito, porque há na tradição da luta política brasileira essa situação, a burguesia como classe. Por isso que eu não gosto de usar centrão ou partidos. Os partidos e o centrão são efêmeros. Aqui nós temos que entender como é que a burguesia como classe se comporta. E a burguesia controla nesse país os poderes institucionais do poder judiciário, controla o Congresso e controla a mídia burguesa. Então, o poder não é do centrão, o poder é da burguesia, que aciona os seus deputados a seu bel prazer. E nós, dos movimentos populares, não temos na nossa tradição política o costume, a cultura política de pressionar deputado. É como que se nós nos conformássemos. Bom, isso é deles, então não adianta nós bater em ferro frio, como diz o ditado. Então, eu acho que a avaliação que os movimentos populares fazem e os partidos de esquerda é que, de fato, o nosso dilema e a nossa desafio é como nós devemos fazer pressão nas ruas. O nosso parlamento é a calçada, é a rua. E é aí que está o nosso problema. Porque nós, diante da crise que está instalada e das derrotas políticas que nós sofremos nos últimos 8 anos, há uma letargia dos movimentos populares, da classe trabalhadora, e nós estamos ausentes da luta política em geral. Ou seja, a classe trabalhadora deixou de ser um ator importante na disputa política, que nós tivemos em outros tempos. Bem, agora, já estou me alongando demais, isso é ruim, né, para um podcast, mas os que estão nos acompanhando vão me perdoar. Agora, nós realizamos essa semana, aqui nesse espaço da Casa Carlito Maia, uma boa reunião em que vieram 26 movimentos das duas frentes, Brasil Popular e o Povo Sem Medo. E nós desenhamos nessa reunião, e a surpresa foi
o caráter unitário e a vontade política de fazer alguma coisa, de como nós retomar práticas políticas que nós chamamos pedagogia de massas, para voltar a fazer trabalho de base com o povão, na periferia, nas fábricas, nas escolas, etc. e tal, e recolocar para o povo alguns temas, primeiro para que eles se conscientizem, e depois para que disso resulte uma pressão política geral. E nós estamos construindo essa pedagogia de massas em torno de uma proposta de um plebiscito popular, que o Brasil de Fato já noticiou, então você pode encontrar mais detalhes lá na página do Brasil de Fato. E esse plebiscito é, na verdade, um exercício de pedagogia popular, ou seja, levar para o povo temas da política. E nós elencamos 3 temas. 2 já é consenso e o terceiro nós estamos construindo. O primeiro, a luta pela redução da jornada de trabalho. E isso vai rebotar lá no Congresso, porque depende deles. Terceiro, colocar em debate com o povo a necessidade do imposto sobre fortunas, sobre os bilionários, sobre a herança, sobre os royalties, sobre os lucros. A taxa de câmbio flutua, que vocês comentam lá no Brasil de Fato, por conta do dinheiro que vai para fora, não porque criticaram o Lula. Não? E o terceiro tema é os crimes ambientais, que a população inteira está sofrendo e não sabe dizer quem é o culpado. Então, esses 3 temas, nós vamos passar o ano inteiro debatendo com a população, para daí, lá no dia 7 de setembro, nós fazer uma votação, mas essa votação é mais simbólica. Mas eu acho que todo esse processo vai representar, então, uma nova vontade política dos movimentos tensionarem temas contra o Congresso e não só contra o Executivo, como bem a professora analisou. A nossa vocação, primeiro, é sempre pressionar quem está no Executivo. Queremos recursos, queremos política concreta. E deixamos o Congresso de fora. Nesses 3 temas, o Congresso será tensionado. Tá bem de acordo com o que tá nas redes, né, companheiro? Sim, gostei. Vai e lá, acho Zé. que tem um ponto importante aí. Você falou sobre a importância dos movimentos de rua, dos movimentos populares tensionarem também, mas o MST fez um movimento no meio desse processo que foi partir para a institucionalidade. Lançou diversos candidatos, elegeu diversos candidatos. É uma maneira também de subverter esse sistema? O movimento MST sempre teve na institucionalidade. A reforma agrária depende de você aplicar a Constituição. Não é? Então, nós nunca negamos a institucionalidade, até porque nós somos devotos, discípulos de Santo Antônio Gramsci. E ele defendia que a classe trabalhadora com seus projetos tem que disputar todas as trincheiras sociais. Na institucionalidade, no sindicato, inclusive nas igrejas, na mídia, né? E, portanto, qual é a novidade, já que tu me provoca? É que, em geral, nós apoiava candidatos da esquerda, próximos a nós, que nos apoiavam. Bom, mas agora, como o movimento também cresceu, surgiram mais pessoas do MST vocacionadas para a luta institucional. Então, os companheiros que gostam dessa área, tá bom, então vai lá, te candidata a vereadora, prefeita, deputado e tal. E então nós temos até sido surpreendidos porque a sociedade tem votado em muitos candidatos do MST, porque só pela nossa base social organizada nós não conseguiríamos eleger. Então, os nossos deputados e vereadores são eleitos pela classe trabalhadora da cidade, que é onde está o maior contingente de eleitores. Entendeu, camarada Bernardes? Com certeza, mas não foi uma provocação, não. Eu sabia que você ia por aí. Trazendo agora a professora Mayra para o assunto, Nara. Professora, o Alcolumbre, ele pregou paz e integração com o governo em votação de projetos. O Hugo Mota também declarou que a Câmara não vai criar instabilidades para o governo federal. Mas quais são as leituras possíveis desses movimentos iniciais? Há um clima de paz nesse momento, né? É isso mesmo? Vai ficar por aí? Não é possível, né? Eu quero saber também, tô curiosa.
O Hugo Motta é um ator muito ambíguo, né? No tocante às suas sinalizações, e é alguém que, como eu falei anteriormente, não chega a ter propriamente um projeto, uma marca, alguma coisa programática com que ele possa ser identificado. Ele é identificado por ser um articulador, alguém que favorece essas elites que estão interessadas apenas em aumentar o seu controle sobre o orçamento público. Me parece que essa vai ser a orientação da sua performance. Mas eu acho que tem coisas que a gente pode ficar um pouco preocupado, né, para não ficar com esse clima de paz, e a gente acabar abrindo a guarda, foi a fala dele sobre a anistia aos golpistas, né? Uma fala muito ambígua que vislumbra, inclusive, uma alteração da lei da ficha limpa, que é uma legislação controversa, certamente, mas que ser alterada para favorecer criminosos, né, que atentaram contra o Estado de Direito, me parece um retrocesso. Então, acho que a gente deve ficar de sobressalto. E me chama muita atenção ainda a sua fala ontem sobre uma possível reforma eleitoral para a adoção de um sistema distrital. A gente tem que ter muita clareza sobre isso. Duas coisas na fala dele, uma no momento da posse e uma ontem. No momento da posse ele falou muito de parlamentarismo, falou algumas vezes sobre parlamentarismo. Aqueles que se iludem, né, com o parlamentarismo, devem se lembrar que o parlamentarismo, caso implementado, vai ser implementado com os partidos e com os políticos tais como existem. E não, a gente não vai ter uma transmutação da nossa sociedade, uma sociedade em que os partidos importam. Então a gente teria esses políticos e esses partidos tendo controle sobre o legislativo e executivo. Então eu queria chamar atenção para isso. E no caso da reforma do sistema eleitoral, quando ele fala em distritão, voto distrital ou voto distrital misto, isso acabaria completamente com o resquício que ainda há no nosso Congresso brasileiro de discussão de temas, de programas, de questões propriamente programáticas, né? E que sejam elas econômicas, sejam elas sociais. Vou dar um exemplo: regulação das mídias, questão das fake news, a questão das mulheres, a questão dos negros. Isso seria suprimido porque as minorias e aqueles que são identificados com pautas específicas, eles só conseguem se eleger para o legislativo porque a gente tem voto proporcional. E o voto proporcional, ele tem um distrito mais alargado, né, que ele é do tamanho de um estado, no caso do deputado federal, e o político, o candidato, ele amealha votos de pessoas que pensam como ele nas diferentes localidades desse distrito, desse estado. Se a gente tem um distrito menor, a gente vai ter a representação dessas elites locais, que são majoritárias nesse pequeno distrito. Então, a gente vai ter uma exacerbação dessa tendência de personalismo, que é uma característica do nosso legislativo, porque a gente tem um sistema eleitoral com voto nominal, né, que já favorece esse personalismo. Com o distritão ou o distrital misto, isso vai se radicalizar. Então, isso me chamou muita atenção, porque para alguém que está muito mais interessado apenas em manter seu controle sobre o orçamento, né, a garantir as emendas para o seu grupo, ele falar de reformas tão estruturantes me assustou um pouco. Nossa, Maíra, pontos que você traz dos discursos que colocam bastante temor na análise que a gente já estava fazendo sobre esse tema. E fazer só um parênteses, se eu estiver errada, você me corrige, viu, Zé? Mas a Maíra falou sobre a diminuição, né, da inelegibilidade em caso de ficha suja. O que está acontecendo é uma tentativa de negociação em torno da lei da ficha suja, que diminui a punição, o tempo de punição, e em troca o PL abriria mão da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é importantíssima nas duas casas. Então, só para a gente... Já começou, a negociata já começou nos discursos, como a professora Maíra bem trouxe. A gente tem sinalizações
temerosas, bastante, né? E no meio disso tudo a gente tem o presidente Lula pregando uma certa paz e amor, chamando os 2 novos presidentes das casas parlamentares de amigos, dizendo que não vai pautar nada partidário, nada pessoal, óbvio, é o que a gente espera, a gente quer que sejam pautados temas no Congresso Nacional para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. E muita gente, e aí eu vou trazer o João Pedro e a Maíra, uma pergunta para ambos aqui, nesses primeiros anos de governo Lula 3, sinalizou que a vida do presidente, enfim, de toda a esplanada dos ministérios estava muito difícil no Congresso Nacional, estava muito complicado, mas a verdade é que conseguiu-se passar muita coisa interessante. Não sei se dá para dizer que a gente teve 2 anos de muitas derrotas, só que agora a gente está a 2 anos das eleições de 2026. E aí a coisa tende a ficar mais apertada. Maíra, eu queria primeiro ouvir de você. A gente pode dizer que a gente teve mais vitórias do que derrota nesses 2 primeiros anos? E essa relação a partir de agora, com a eleição no horizonte e todos esses elementos de discurso que você traz para a gente, vai ficar mais complicado, você acha? Bem, o governo, ele tem menos de 20%, o governo não. O partido do presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, tem menos de 20% das cadeiras do Legislativo. E, nos 2 últimos anos, tem conseguido aprovar, ainda que com sobressaltos, a sua pauta prioritária, que é uma pauta econômica. É claro, às custas de muito repasse de emenda. Me parece que essa configuração vai se manter. Mas a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui. O governo não tem muita dificuldade de obter apoio legislativo para suas pautas, porque ele já modera elas de antemão, né? Já coloca as pautas de modo a elas não encontrarem muito conflito com a preferência do deputado médio. Então, ele já tira um conteúdo mais forte em termos de redistribuição, de justiça social, ele já coloca o pé no freio nesse sentido. E também porque aliena parte do orçamento através das emendas. Isso não vai mudar, exceto se o Supremo Tribunal Federal, de fato, continuar a levar a cabo a sua cruzada contra as emendas, o que é salutar por um lado, mas por outro dificultaria a governabilidade. Porém, o que eu quero, só para encerrar, deixar bem claro que esse apoio legislativo ele não se converte em apoio eleitoral. E conforme for chegando próximo à eleição, o legislativo vai começar a ser utilizado como plataforma eleitoral para candidatos que desejam marcar oposição ao governo. Então, nos últimos anos, né, principalmente no último ano, 2026, essa relação pode ser dificultada. Ô João Pedro, o que você avizinha aí, pode prever desta burguesia que ocupa o nosso Congresso Nacional há 2 anos das eleições e depois desses primeiros 2 anos? É que a crise vai ser prolongada. As soluções para os problemas verdadeiros da sociedade brasileira nem virão do governo, nem do Congresso. Então vai ser uma instabilidade, um jogo de faz de conta, onde mescla dinheiro, como a professora falou, um pouco de teatro, e assim vai a vida. Mas eu não acredito que as soluções de um projeto de país passem nesse momento pelo Congresso. Vou aproveitar para fazer uma pergunta para depois a professora responder. Eu tenho uma avaliação, e por isso quero dirimir com ela, que se eles se atreverem a colocar um projeto, uma PEC, para alterar para o parlamentarismo, como estão fazendo joguinho, necessariamente a mudança de regime deveria implicar num plebiscito. Bom, se a aprovação depende de um plebiscito, eu acho que isso gera uma situação incontrolável por parte do Congresso, porque aí recoloca o debate na sociedade, na população, e não necessariamente no joguinho de votos lá. Então isso fica a pergunta para depois a nossa Maíra, que é a sabidona aí do tema, nos explicar. Se já parece que o sistema distrital não necessitaria de plebiscito, então aproveite depois
explicar para nós e quem está nos acompanhando. Não, vamos agora. É isso, professora Então vai Maíra. agora. Eu tenho uma outra pergunta, mas acho que essa vale muito para a gente já seguir nesse tema. Vamos embora. Então é com ela. Eu não sei se é obrigatório o plebiscito, eu creio que não. Mas eu acho que precisa de supermaioria no legislativo e, principalmente, eu acho que na conjuntura atual, e essa é talvez minha divergência com o Stedley, não acho que pautas que tenham alguma convergência com o interesse da direita e que sejam reverberadas pelos canais de formação de opinião da direita, sejam eles as igrejas, sejam eles as redes sociais, né, em que há uma ascendência maior, uma capacidade hegemônica, para usar o termo do Gramsci. A direita tem controlado esses espaços de formação hegemônica de uma maneira que a esquerda não tem conseguido chegar. Então, caso haja um interesse inequívoco por parte desses novos formadores de opinião, acho que não haveria um problema caso seja proposto o plebiscito. A gente tem observado, quando ele fala os pobres eles ainda têm preferências à esquerda. Eu concordo. O problema é que o número de pessoas que se identificam, se percebem como pobres, se identificam com a classe trabalhadora, se identificam com os oprimidos, com os marginalizados, com aqueles que precisam do Estado e das políticas públicas, são cada vez menores. Por quê? Porque essa capacidade da fração de classe hegemônica de perpetuar os seus interesses, seus valores, suas visões de mundo, que é isso que é hegemonia. Hegemonia é a capacidade de uma fração de classe de ter a sua identidade, os seus valores universalizados, expandidos para além do seu próprio grupo. E me parece que o empresariado, principalmente o mercado financeiro, a fração financiarizada do capital, tem tido essa capacidade hegemônica. É isso que explica por que um motoboy, que é alguém inequivocamente da classe trabalhadora que precisa da ajuda do Estado, não se identifica como tal, se vê como um vitorioso, como um empresário de sucesso, como alguém que só precisa que o Estado saia do caminho dele. Então, esse dado que me apavora um pouco. Eu, daqui da minha parte, pelo menos, não sei se o Zé vai concordar, toda a bolha história, e eu espero que a classe trabalhadora perceba rapidamente que não tem espaço para todo mundo ficar milionário e volte para a consciência de classe em algum momento. Mas tem emendas para a gente conversar, né? Esse tema é importantíssimo, né, amigo? Tem. E o mercado de trabalho mudou bastante. Muito. Também o governo precisa entender para onde vai essa nova classe trabalhadora. Agora, uma pergunta tanto para o João Pedro tanto para a professora Maíra. O Alcolumbre é uma figura importantíssima hoje, né? Se fortaleceu durante os anos, foi presidente do Senado, mas foi um presidente muito discreto. Depois que saiu da presidência do Senado, sentou ao lado de Rodrigo Pacheco, né? Ele fez a sucessão do Rodrigo Pacheco e sentou ao lado dele, foi seu braço direito, assumiu a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E agora ele volta com 73 votos dos 88 votos possíveis. Ele é eleito com 73 votos. Se tornou, então, um sujeito com muita força, com muito capital político. Isso pode significar um governo mais emparedado? E pergunto isso porque o Senado sempre foi um espaço onde o governo teve mais diálogo. E aí, lembrando, na questão das emendas parlamentares, o Alcolumbre é um dos pais das emendas parlamentares, né? Foi um dos criadores desse dispositivo. E aí queria ouvir de vocês, João Pedro e Maíra, qual que é o tamanho do Alcolumbre agora? Eu acho que a gente não precisa analisar pelos personagens. Como já foi dito aqui até pela Maíra, a eleição desses dois personagens é muito mais por suas habilidades pessoais, de serem bons articuladores com seus colegas, né? E porque, como a burguesia controla o Congresso, ela também tem esse poder que não aparece na mídia, não aparece publicamente, de ir articulando quem é que vai ser o porta-voz. Então, no fundo, o presidente da Câmara e do Senado são só apenas porta-vozes dos interesses de classe, né? E o que eu acho, opinião pessoal, mas do que eu ouço também nos movimentos
nas minhas andanças, que um pouco essa eleição das duas casas, ela já é reflexo também do que a burguesia construiu nas eleições municipais. Então a burguesia, como poder econômico e político, se afasta da extrema-direita. Deixa a extrema-direita lá com seus cães, latindo. E ela prioriza como método político o centro, em termos eleitorais e em termos de partidos. Mas usa quando precisa, chama ali à direita os seus cachorros. É para isso. Né? Mas como mecanismo de manter estabilidade, ela percebeu que a extrema-direita tem muitas contradições. Que ela está aparecendo no Trump, no Milley. Né? A burguesia, para manter a sua taxa de lucro, ela precisa de estabilidade social. Entendeu? Então, os poderes políticos têm que ser um poder que ameniza os conflitos e não atiça. E, para isso, as ideias ou as figuras de centro, que são mais maleáveis, que são mais cordatadas, são melhores para esses tempos de crise do que o conflito que a extrema-direita propôs e que deu naqueles Temer e Bolsonaro, que não resolveu os problemas sociais, só se agravaram. Então eu acho que a eleição desses dois já é a consagração dessa força política que a burguesia elegeu. Vamos de centro. E agora me atrevo a arriscar o diploma, como dizia o meu grande camarada José Gomes da Silva. Tem que arriscar o diploma, né? Eu acho que se o governo Lula botar o Pacheco no Ministério da Indústria, como estão dizendo, e o Lira em algum outro ministério de articulação política, nós já começaremos o governo Lula 4 2027. Olha, ousado, hein? Ousado! Que vai ser um governo de centro. O Lula nunca mais vai ser um governo de esquerda, nem popular. Não há força na rua, nem na esquerda, como foi dito aqui, que viabilize um governo de esquerda. Então, nos conformemos. Bom, olhemos para a realidade, não é se conformar da luta de classe. Mas está se desenhando para que o próximo governo Lula 4 seja um governo de centro, compartilhado com o centro. E ele pode começar logo, com o Pacheco e com o Lira, também no ministério. Né? Até porque, faço publicamente e assino embaixo, os ministros da esquerda e do PT têm ficado aquém das necessidades do povo. Os movimentos populares sabem. Vão lá, conversam com os ministros de esquerda, cá entre nós, é mais difícil do que com os ministros de centro. Então, por quê? Agora deixa eu puxar a professora Maíra, que eu quero ouvi-la também a respeito dessa afirmação, professora, porque é uma provocação. Eu vi que a senhora estava concordando com a cabeça em determinados momentos. Não aqui. acredito, tu que é sabidona concorda comigo. Mas você também é sabidão, companheiro. Não, mas, professora... eu sou ativista, eu sou agitador. Mas, professora Maíra, vamos lá. Olha, eu primeiro quero dizer que eu não consigo estar nesse lugar de sabidão. Eu também sou uma pessoa do campo progressista e também espero, desejo, me organizo atuo nesse sentido para que a gente tenha um governo Lula 4 e principalmente para que a gente consiga conter essa ameaça civilizatória que é a escalada da extrema-direita global. Quando a gente está falando de o governo Lula 4, a gente está falando de derrotar essa extrema-direita no Brasil, uma extrema-direita que está se mostrando internacionalmente cáustica aos parâmetros mínimos de civilidade, aos direitos humanos, a tudo aquilo que a nossa civilização valoriza. Então, me parece que esse esforço de moderação por parte do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, ele é um imperativo do tempo. Né? É um momento em que, numa batalha, a gente vai em retirada para que a gente não perca a batalha e, principalmente, para que a gente não perca a guerra. Porque se a gente está numa conjuntura em que a classe trabalhadora, que é a classe popular, está muito encantada com esses
valores que se apresentam, né, a partir de uma hegemonia da fração de classe do mercado financeiro, ou da burguesia, como o Stedley falou, isso é um momento, isso é uma fotografia. A gente tem que ter uma certa fé na capacidade do ser humano de perceber um esgotamento de uma ideologia do egoísmo, de uma ideologia do ódio, e achar que isso pode ter uma temporalidade curta. E aí sim, quando os valores da solidariedade voltarem a ser, e não do darwinismo social, não do mais forte sobrevive, não do Make America Great Again, mas sim valores de vamos todos juntos serem grandes, juntos, né? E para isso, ninguém pode ser tão grande, né? A gente precisa de uma certa ponderação. Aí sim vai ser o momento da gente ir para a esquerda com a população. Não adianta a gente ir para a esquerda a despeito da população. A gente tem que ir para a esquerda com a população. E quero encerrar dizendo sobre os ministros. Gente, o ministério está com alguns ministérios, como ministérios importantíssimos, no meu caso, por exemplo, que sou uma feminista, o Ministério das Mulheres, ele tem orçamento menor do que algumas emendas de parlamentar. É verdade. Então, os ministros também não estão com a caneta cheia. É verdade. Gente, passa muito rápido o tempo aqui no estúdio, é impressionante, a gente tem muita conversa para ter ainda, mas eu não posso deixar de lembrar você do nosso boletim informativo, porque eu não vou falar newsletter aqui do lado do João Pedro de maneira nenhuma. Se você quer saber o que está por trás dessa produção maravilhosa, desse podcast incrível e de todos os outros conteúdos do Brasil de Fato, se inscreva no nosso boletim informativo sobre o que acontece aqui no BDF. brasildefato.com.br/boletim. Esse é o caminho para você saber mais de tudo que a gente faz para trazer informação popular aqui para você. Se inscreva de graça. O link, o caminho para você chegar até lá, não vou falar link também não, viu, Stedley? Tá disponível na descrição desse episódio. Vem ficar mais perto da gente. Só se faz comunicação popular com você junto. Vamos lá, Zé. E toda sexta-feira, entre na página do Brasil de Fato e acesse, que sempre tem uma chamada lá no bloquinho da direita, Boletim O Ponto, que é uma síntese da análise da conjuntura política da semana, que é uma das melhores que nós temos no país, que ajuda a militância a entender quais foram os fatos principais e o que alterou na correlação da luta de classes no nosso país. Boletim O Ponto, isso é só para fazer uma dupla aqui com a Nara de quem é o maior propagandista do podcast. Ele não é mais comentarista, ele é âncora, Zé. Ele isso, tá com a gente agora. Que lembrança, tá voando, João Pedro Stedley. Acho que também tem o Lira, o senhor citou, o Arthur Lira, parece que ele pode ir para a agricultura. Isso seria terrível, imagina, né? Imagina, João Pedro. Não, qual é a diferença? Ele e o Fávaro, né? Não muda tanto, Você né? anda muito sectário, meu. Você tem que ser mais generoso. É verdade. Olha a política pela classe. Bom, se a burguesia quer trocar um dos seus peões, bom, não vai mudar nada. É o mesmo patamar. Você ficaria indignado com o Pacheco na indústria e comércio? Não. Então. Mas aí tá o nosso vice. E daí? Geraldo Alckmin. E daí? É verdade. A burguesia também já outra provocação, que são todos meus amigos. A burguesia já rifou o PSB. Entendeu? Uhum. Então, ela prefere outros aliados no centro. Então o PSB perdeu o protagonismo de ocupar um campo do centro para a burguesia. Entendeu? Ela prefere ir com o Kassab, com o PSD, com os republicanos, União Brasil. É isso que eu quero dizer. Então, não estou falando mal do Alckmin. Eu estou falando no tabuleiro, como é que eles mexem os peão deles. Não tem mais sentido o Alckmin, para eles, ocupar um ministério. Troca um por um e muda muita coisa, não. Mas falando sobre eleições, a gente já tem um cenário político
que vai se desenhando. O Lula mesmo já fez questão de falar em diversas situações de que 2026 já começou, né? A gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, apesar desse projeto que tenta derrubar de 8 anos para 2 anos a lei da ficha limpa, a inelegibilidade, e aí pode bagunçar esse cenário. Mas a gente viu aí uma pesquisa da Quaest que colocou o cantor sertanejo, acredite se quiser, o cantor sertanejo Gustavo Lima com chances reais de candidatura à presidência da República. Tem também o Tarcísio Freitas, tem o Pablo Marçal, tem algum cenário aí já desenhado olhando para 2026. O que vocês pensam, João Pedro e Maíra? Primeiro vou ver a opinião da nossa sabidona. Gente, isso aí é bullying com o professor, hein? Eu também tô achando, hein? hein? Ainda bem que ela trouxe à tona. Vou te trazer para tu dar aula Ou na será que é escola. bullying porque eu uso óculos? Não. Não deve ser, que aqui o óculos é maioria, professor. Eu vou te convidar para dar aula lá na nossa Escola Nacional Florestan Fernandes para você acostumar com o palavrório do interior. Daí a nossa militância, depois que você terminar a aula, vai comentar lá na hora do cafezinho. Porra, Sabidona. trouxeram uma professora aí que é sabidona. Mas o professor, até eu já fui chamada de sabidona por ele, viu? Olha, eu quero dizer que eu já estive em Guararema algumas vezes e que eu atualmente presido um sindicato, que é o Sindicato dos Professores da FRJ, que contribui com a Escola de Formação do MST, e eu quero dizer que vai ser um prazer poder contribuir diretamente com vocês. Estaremos Então, lá. que legal. Já esse está convite seria uma convidada. honra. Depois vou pegar o teu correio eletrônico para te dar o calendário das aulas. Muito bom. Mas vamos lá, professora Estarei Maíra. lá. Olha, 2026, né? Gustavo Lima. Gustavo Lima, ele está testando bem nas pesquisas, porque pesquisas feitas com tanta antecedência, elas medem, a taxa de conhecimento de um candidato. Se esse candidato é mais ou menos conhecido pela população. 2, a taxa de rejeição. A taxa de rejeição está muito associada a governo. Porque o que desgasta? Desgasta governar. Quando você governa, você diz não, você contraria expectativas. Então, ele tem uma baixa taxa de rejeição e uma alta taxa de conhecimento. Mas conhecimento é algo que, ao longo de uma campanha, principalmente uma campanha com recurso, você consegue aumentar. Agora, é difícil diminuir taxa de rejeição. E por isso que talvez o dado mais relevante dessa última pesquisa com a Quaest seja a alta taxa de rejeição do ministro Fernando Haddad, que é muito explicável porque ele ocupa um pouco esse papel de bad cop do governo, né? Alguém que está sempre tentando sinalizar para os mercados e sinalizar menos para as classes populares. E mesmo nessa sinalização do mercado, uma vez que a gente tem um governo que não quer perder sua marcação de esquerda, né? Essa sinalização ela sempre precisa chamar a atenção do mercado, que esse não é um governo do mercado, ainda que siga, que não queira bater de frente com ele. É o que aconteceu, por exemplo, no anúncio dos cortes de gastos, que veio acompanhada do anúncio da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, né? Que é a fração superior da classe trabalhadora. E isso foi recebido de maneira muito ruim pelo mercado. Por quê? Porque foi uma sinalização de independência. Foi uma sinalização de que, olha, esse governo, ele concede coisas para o mercado, mas ele não é idêntico ao interesse do mercado. Então, por isso que eu acho que o Fernando Haddad, ele se desgasta dos dois lados. E é esse papel que ele cumpre. Sim. E você, João Pedro, o que achou dessa pesquisa aí com o sertanejo aparecendo Eu achei que a pesquisa revela a avaliação política da luta de classe que nós temos feito. Vou repetir, então. Qual é os confrontos que haverão em 2026 nas eleições? No campo popular, nós só temos o Lula. Não adianta nós criticar ou dizer ele é o resultado de 40 anos da luta popular. Então ele é o candidato natural e único. E não adianta substituir pelo Haddad. Por mais bom ministro que possa ser, ou ser um intelectual de esquerda, que eu acho que ele é. A força real hoje na sociedade brasileira, exercida pela burguesia, que tem o monopólio da comunicação, controla o judiciário e controla o Congresso, é o caminho do centro.
Então, e essa mesma burguesia está isolando a extrema-direita. A pesquisa Quest revela isso. Como a burguesia abandonou a extrema-direita, eles estão daí disputando entre eles. Eu estou adorando e provavelmente a extrema-direita vai aparecer com 2, 3 candidatos. Não? O Tarcísio, embora se elegeu com apoio do Bolsonaro e da extrema-direita de São Paulo, mas ele come, usando a linguagem popular, na mão do Kassab, que é o que organizou o governo de São Paulo. E o Kassab já disse para ele: ô meu filho, olha aqui o que a burguesia está pensando, não pense que você vai seguir as Forças Armadas ou Bolsonaro. Quem manda aqui é a burguesia paulista, e a burguesia pediu para você ir para a reeleição. E ele já anunciou que vai para a reeleição. E o Kassab, provavelmente, então, em aliança com o Lula, vai indicar um novo vice para o Lula. E é essa aliança que vai garantir a vitória do Lula em 26. O Lula não consegue ganhar sozinho em 26. E também, aí existe a espada de Demóstenes, que o Kassab puxou da gaveta. Se a popularidade do Lula levar a burguesia a crer que ele não tem mais influência popular massiva, o Kassab anunciou: nós podemos ir com outro candidato. Ou seja, até isso ele se atreveriam. Mas a pesquisa Quest revelou: não, o Lula tem 30% garantido. Então eu acho que a pesquisa consolidou essa nossa leitura. Vai ser um governo de centro, o Lula na cabeça, e o Kassab vai decidir quem vai o vice. Corre nos corredores aí, compartilhando com vocês. Provavelmente eles vão botar alguém do PMDB, o Barbalho lá do Pará está se assanhando, né? Como um candidato forte. Né? E a extrema-direita vai ter os Gustavo Lima, o sertanejo, vai ter o Caiado. Eduardo Leite. Não, o Eduardo Leite já foi rifado pela burguesia. Perdeu aí, né? Porque os ex-tucanos estariam no centro. Então ele não tem mais espaço. Eduardo Leite tem que se contentar com uma candidatura ao Senado, a deputado federal no máximo. Né? Porque justamente é isso, o tucanato foi enterrado pelo centro. Ele teria que pedir bênção para o Kassab e não mais para o Fernando Henrique, que... É muito doido, né? Quem diria que a gente ia ver isso no nosso tempo de vida? Eu queria muito ficar conversando com vocês aqui ad eternum, viu, João Pedro? Mas a gente tem que ir para o encerramento. Antes disso, professora Maíra, por fim, todo mundo na internet virou especialista em comunicação, está criticando muito a comunicação do governo federal o tempo todo. E eu queria entender qual é a sua visão, professora, sobre o fato de que a gente está bem, os índices de emprego estão ok, a gente está com o PIB de boa também, conseguimos cumprir a nossa meta no ano passado, embora a dívida, a relação com o PIB esteja um pouco alta, né? Mas a gente sabe que isso tem a ver com os juros e com as condições externas também. Mas por que o governo Lula, professora, não consegue transformar este cenário positivo na economia em simpatia pelo presidente, pelo governo, que está falhando? Quer dizer, está falhando alguma coisa, na opinião da senhora, na comunicação? Bem, eu discordo desses que falam que é um problema de comunicação. Eu, como falei anteriormente, eu acho que é um problema de hegemonia. Nós estamos perdendo uma batalha hegemônica em termos de valores societários, valores ligados à solidariedade estão deixando de significar, de capacidade de conexão com a população, assim como questões econômicas relativas ao Estado, às políticas sociais e ao que tradicionalmente era visto como responsabilidade do Estado, que diz respeito a garantir um ambiente econômico estável, empregabilidade, empregos formais e políticas sociais. Essa nova conformação hegemônica desdenha do trabalho formal, assume o trabalho informal como um trabalho que tem qualidades, e eu não estou questionando isso, porque eu penso que, sobretudo para aqueles que são de classe popular, as relações formais de trabalho também têm um ônus em termos de como que patrão e empregado se relacionam quando existe alguém do outro lado que é de classe popular, diferente de uma relação de trabalho com uma pessoa de classe média como eu.
Então, essa marcação de classe é importante para entender por que o pobre, por que o trabalhador detesta a carteira assinada, porque geralmente o patrão dele o trata de maneira desrespeitosa, e ele sendo um empreendedor de si mesmo, ele consegue de alguma maneira não ter que lidar com relações muito ruins de trabalho. E o governo, quando se fala que a questão é de comunicação, acredita-se muito num modelo antigo de agulha hipodérmica, né, que haveria um conteúdo com uma boa comunicação, esse conteúdo seria introjetado na sociedade e a sociedade passaria a pensar de acordo com quem está comunicando a mensagem. Isso nunca se mostrou pertinente, né? A população, ela tem os seus processos de recepção próprios e, principalmente, não me parece ser um problema de comunicação, porque o problema é de conteúdo. Não se sabe o que comunicar. A gente vai encampar uma defesa da carteira assinada e da CLT, voltando à era varguista, a gente vai abraçar o empreendedorismo com a fragilização que ele também impõe à classe trabalhadora. Qual vai ser o nosso papel? A gente não sabe comunicar. E não é só no tocante a questões econômicas muito determinantes, não. A gente não sabe mais o que falar sobre mérito. A gente chega para uma pessoa pobre e fala assim, olha, não vem com essa coisa de meritocracia, não, de prosperidade através do mérito, não. Que você tem que lutar para mudar as condições estruturais do sistema produtivo. E a pessoa vai falar assim para mim, é muito fácil falar isso, sentando numa vida de classe média como a sua. Eu, morando onde eu moro, eu não quero esperar as condições estruturais serem alteradas. Eu quero prosperidade agora e minha única forma de fazer isso é através do meu mérito individualista. E aí, o que eu tenho para falar? Eu não sei, eu não produzi conteúdo sobre isso. Porque nós, de esquerda, a gente tem dificuldade até de se permitir formular sobre isso. Porque vai contra tudo aquilo que a gente passou uma vida acreditando. Né? Então, a gente está sendo exposto a novos conteúdos, senão não teve tempo suficiente de formular sobre eles. Então, não me parece ser um problema de comunicação. É um problema de formulação. Perfeito, obrigada. Fica aí a análise da professora para quem está na internet criticando o boné azul. Eu queria agradecer muito já a professora Maíra Goulart. Obrigada demais por ter estado aqui conosco e já emendo pedindo a sua dica artístico-cultural para a gente encerrar o nosso podcast num astral mais ameno. Se bem que pela dica que eu tô vendo que você vai trazer aqui, a gente vai ter mais lenha na fogueira, né, professora? Por favor, sua recomendação. Gente, eu fiquei muito desafiada com essa coisa de dica cultural, porque eu não sou uma pessoa muito cultural, não. Mas eu vi essa peça, chama Realpolitik, está no Teatro Poeira, e ela discute os fundamentos valorativos desse sistema capitalista que a gente vive. Então, acho que vale muito a pena assistir, galera. E você, João Pedro Stede, ele trouxe alguma recomendação para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes? Claro, caneta na mão, anotem aí. Eu não vi o filme ainda, Tá. Mas fui induzido por uma crítica literária do Antônio Martins no portal Outras Palavras. E me fiquei muito curioso, onde ele viu o filme, faz a crítica e recomenda. O filme é Trilha Sonora para um Golpe de Estado. E analisa o colonialismo na África. E todo o papel dos Estados Unidos, da CIA, os golpes, os assassinatos, Amílcar Cabral, Samora Machel, Nkrumah e tantos outros que os americanos assassinaram dos líderes populares. Então tá aí a dica. Trilha Sonora para um Golpe de Estado está nos cinemas, pelo menos das capitais, e vamos torcer para que logo, logo chegue nas redes sociais e nessas plataformas que andam por aí. E super atual, né? Não, o momento sem da África. dúvida. Tudo a ver, tudo a ver. Ainda mais nós aqui no Brasil, que estamos de costas para a África, como até o Lula já denunciou, nós só olhamos para a Europa. E a luta de classe está mais efervescente agora, a nível internacional, na África. É lá que está se decidindo o futuro do seu Trump. Aliás, acompanha a cobertura. Acompanha a cobertura internacional do Brasil, de fato, que tem muita coisa sobre a África para você saber mais. Ainda não é o suficiente, porque a gente não tem braço, viu, gente? Mas a gente está falando sobre esse tema, porque, como o João Pedro disse, é um tema importantíssimo.
Senhor José, muito obrigada Então, pela a senhora está se companhia. comprometendo a nós termos logo um podcast da África. Vamos Olha fazer? aí. Vamos fazer? Não dê bola lá pro estrangeiro. A Traz Camila, esse tema pra a cá. Camila tá nos ouvindo aqui, ouviu a dica aí, Fica hein, a Camila? dica. Já fica. Zé, muito E obrigada. a outra dica foi da professora Maíra, se ela está nos acompanhando. Eu acho que vale esse tema da comunicação. Sem Traga o dúvida. Sidônio aqui. Opa! Portas Ô abertas. ministro tá nos ouvindo, convite feito, Eu feitíssimo. concordo com a tese da Maíra. O problema não é de comunicação. João Pedro, eu preciso encerrar É de esse conteúdo. podcast. Mas o pessoal que não está acompanhando, o pessoal está acompanhando aí, ó. Tá aí, ó. Vamos embora, né? Passar a Zé, tarde toda. mas vamos agradecer a presença do Zé aqui, Obrigado, João gente. Pedro, que esteve com a gente. Vai estar nas próximas semanas também, enquanto o Igor não volta. Foi bom demais. Obrigada, viu, colega? Obrigado mesmo, gente, por receber aqui. Um barato. Foi Passou muito bom. rápido. Passou muito rápido. O próximo vai ser melhor. É isso, a gente chegou ao fim desse episódio do podcast 3x4. Voltamos depois de um recesso curtinho, mas deu muita saudade, né? Bom, para saber mais sobre a nossa cobertura, vai lá no brasildefato.com.br. Não esquece de deixar o seu recado nas nossas redes sociais, lá no Spotify. A gente quer te ouvir, não dá para fazer comunicação popular sem você. Vamos nessa. Até a semana que vem. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação, José Eduardo Bernardes. A direção é de Camila Salmásio, direção de imagem, Gabriela Pérez. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Identidade visual, Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais, Rafaela Cury. Coordenação de Rádio e TV, Muniz e Ravena, e direção executiva de Nina Fidelis. Até semana que vem.